Diferentes pontos de vista, múltiplas opiniões. Um programa onde os personagens do nosso tempo debatem com os nomes mais importantes do jornalismo baiano. No ar, Coletiva. Olá, seja bem-vindo ao Coletiva, seu programa de entrevista da Rádio TV Câmara Salvador. E dando continuidade à série de entrevistas com os novos vereadores eleitos, agora no dia 15 de novembro, a gente vai entrevistar o Coletivo Pretas por Salvador. São 3 vereadoras em uma. Como é essa história? A gente vai ouvir de Laina Crisóstomo e de Cleide Coutinho. Como é que funciona isso? Está faltando uma, que é Gleides Davis, mas a gente vai saber detalhes sobre esse coletivo daqui a pouquinho. E na bancada, dividindo aí, para fazer esse bate-papo comigo, eu convidei André Luiz, da TV e da Rádio Câmara Salvador, e Chayene Guerreiro, do site Varela Notícias. Meninas, muito obrigada por vocês terem aceitado participar. Desejo sucesso e boa sorte para vocês. E eu queria, na verdade, entender como funciona esse coletivo, né? Na verdade, na urna tinha o nome de Laina Crisóstomo, mas são 3 vereadoras. Como é que funciona esse coletivo? A gente chama, na verdade, de 3 co-vereadoras, né? É uma experiência que já tem acontecido desde 2016 no Brasil, né? A primeira candidatura coletiva eleita foi em Alto Paraíso, né, em Goiás, em 2016. E em 2018, eu acho que ganha uma repercussão muito forte, porque são 2 mandatas a deputada estadual, né, que ganham. Então, uma é das Juntas, né, em Pernambuco, que são 5 mulheres, e também a bancada ativista em São Paulo, né, que são 9 cabeças, né? Então, na verdade, eu acho que ganha uma expansão muito grande, um debate muito grande sobre isso, porque como é que partilha poder, né? Existe ainda uma determinação da Justiça Eleitoral que é extremamente restrita, né? Então, na verdade, é um CPF que cadastra e há a impossibilidade de grupos, né, fazerem a disputa política. Mas a ideia é que a gente possa pensar na candidatura coletiva não só como uma candidatura, nem só como uma mandata, né, que é o que a gente acredita, mas é também pensar em como a gente ocupa poder. Não dá para você ser candidata, por exemplo, sozinha. Então, a ideia da coletividade é pensar os vários olhares, as várias possibilidades de decisão. Acho que são os enfrentamentos agora na parte burocrática, né? Porque no movimento social a gente já faz isso de luta coletiva há muito tempo, né? Eu faço enfrentamento à violência contra a mulher, Cleide faz luta por moradia, Gleide faz um trabalho sobre juventude periférica. Então, a gente já faz luta coletiva, mas a grande questão é como fazer isso, né? Tentando pensar na desburocratização das estruturas, né? É o TRE, é a Câmara, né? As estruturas que ainda são extremamente engessadas na burocracia. Então, acho que esse vai ser um exercício, enfim, que vai ser gradual, né? Mas, enfim, estamos aí para os enfrentamentos. É isso. Lembrando, né, que esse mandato aí coletivo, essas 3 mulheres foram eleitas pelo PSOL com 3.635 votos. Eu queria, na verdade, para eu poder passar a bola para a Chayene, que você, Laina, me falasse um pouco sobre você e Cleide também, contasse um pouquinho da história bem objetivamente, para a gente saber quem são essas mulheres que vão ocupar, né, a cadeira na Câmara a partir do dia 1º, quer dizer, em fevereiro, na verdade, quando vocês tomam posse, né? Então, eu sou Cleide Coutinho, né, uma mulher periférica, eu moro dentro da ocupação do Movimento Sem Teto. As minhas principais bandeiras de luta é a luta pela moradia digna, né, o combate à violência, né, da juventude na periferia, várias bandeiras de lutas que eu tenho aí como trajetória. Eu surgi do movimento sindical, fui forjada no movimento sindical e logo depois iniciei a minha luta partidária, e depois me inseri na luta pela moradia digna. Eu tenho 45 anos e 25 anos eu estou construindo essa luta, essa bandeira de luta, a minha militância, e fazer luta e fazer os enfrentamentos eu faço todos os dias, né? E a partir desse ano que a gente resolvemos juntar esse mandato aí coletivo, juntar as nossas bandeiras de luta e fazer esse enfrentamento, e a gente conseguiu chegar lá. E a gente acredita que a gente tem uma grande possibilidade de fazer um mandato diferente, um mandato que tenha a representatividade dessa cidade de Salvador, sabe? São 3 mulheres que não estão ocupando a Câmara sozinha, né? São várias bandeiras, várias pessoas que vai estar aí ajudando a construir esse mandato, e a gente precisa fazer isso porque esse mandato, ele veio com toda a força e as pessoas criaram uma grande expectativa
né, com esse mandato coletivo, e as pessoas estão acreditando que vai dar certo, acreditando nas Pretas por Salvador, e eu acredito que a gente vai ser muito difícil, mas a gente vai pontuar, a gente vai conseguir fazer um bom debate, uma boa discussão na Câmara de Vereadores de Salvador. Então, eu sou Laina... Sim. Eu sou Laina Crisóstomo, eu sou, enfim, né, gosto sempre de me apresentar como mulher negra, lésbica, de candomblé. Tenho 33 anos, sou mãe, faço luta antiproibicionista e sou fundadora da ONG Tamo Juntas, que é uma ONG que atende mulheres em situação de violência, não só em Salvador, né, a gente nasce em Salvador, mas hoje a gente está em 19 estados do Brasil, atendendo de forma multidisciplinar mulheres em situação de violência. Eu e Cleide, né, já fomos candidatas em eleições anteriores, né, e, enfim, a gente entende que a ocupação da política é algo que é fundamental, né? A gente entende que a gente não quer mais carregar a bandeira dos outros, né? A gente não quer mais distribuir panfleto pelos outros. A gente constrói e entende a política como um espaço em que a gente precisa falar pela nossa própria voz. Então, as nossas pautas, elas são diversas, né? Sou mulher gorda, faço debate também de combate à gordofobia. A companheira Gleide Davis, né, que infelizmente não pôde estar aqui, é uma companheira que também é de candomblé, é jovem, é suburbana, né, faz um debate sobre juventude periférica, constrói o Sarau do Cabrito, né, que é um sarau de juventude periférica, é estudante de serviço social da UFBA. Então, a gente, na verdade, faz um debate, que é um debate sobre os nossos lugares de fala, mas pensando a cidade em vários lugares, né? Eu sou de Brotas, Cleide é de Cajazeiras, Gleide é da suburbana. Então, a gente entende a cidade, aquela história, né? O vereador do bairro, o vereador de tal pauta, a gente entende que a gente não é vereadora só das 3.635 pessoas que votaram na gente, não. A gente é vereadora de Salvador. A gente não é vereadora para o meu terreiro, ou para a igreja de Cleide, ou para a ocupação de Cleide. A gente é vereadora de toda a cidade. Então, a gente precisa entender, e o olhar da candidatura coletiva tem a ver com isso, né? Tem a ver com os vários olhares e as várias possibilidades de pensar a cidade com essa diversidade que nós somos, né? Tá certo. Chayenne. Meninas, vocês falaram muito de trazer uma diferença do público, dos votantes, de vocês acreditarem nessa diferença, mas a gente vem de uma eleição com o Bruno Reis, um candidato de centro-direita, enfim, eleito. A gente sabe que normalmente, ele já sabe que ele vai ter uma maioria na Câmara. A gente sabe que o PSOL normalmente é um partido que prefere não ficar nem para a direita e nem para o lado do PT, do PCdoB, prefere se manter neutro nessa situação. E a gente elegeu também um maior número de candidatos extremamente conservadores. Como prometer para esse eleitorado que vocês vão sim conseguir aprovar essas medidas que vocês prometeram com uma Câmara como essa? Desafio, né? Essa pergunta é difícil de responder e, na prática, como vai ser difícil atuar, né? Eu acho que a gente tem conversado muito sobre isso e nas entrevistas que a gente tem dado, na verdade, quando sai o resultado, a gente fica muito feliz, mas a gente também fica muito preocupada, né? Porque, na verdade, a gente faz um debate que é sobre diversidade religiosa, Estado laico, combate à LGBTfobia, combate às opressões e violações de direitos humanos, e a gente tem uma bancada fundamentalista, né? Crescente, né? A gente tem uma bancada da igreja muito grande hoje, né? Então, é um cenário que é um cenário muito preocupante. Para além disso, a gente está, enfim, né, em grande, pequena minoria, né? Então, acho que é um cenário super delicado, mas eu acho que a gente vem de um espaço e que hoje, a gente é co-vereadora dessa cidade, mas a gente entende que a gente não esquece de onde a gente veio, que é no movimento social. E no movimento social, a gente entende que a gente faz luta. A gente faz luta todos os dias. É óbvio que hoje, nessa estrutura de poder que a gente se encontra, a gente entende que a luta, ela é diferenciada. Né? A luta não é só apenas de denunciar, mas é de propor solução. Né? A gente propõe solução para essa cidade. Mas o que a gente entende como desafio, e que eu acho que é um grande desafio que a Chayenne traz, a gente tem um cenário da Câmara Municipal de Salvador com maioria da atual gestão, né, que vai se perpetuar nessa próxima gestão, que só mudou o nome, na verdade, mas não muda o método. E a gente entende que existe também um projeto político, que é um projeto político neoliberal, que defende várias pautas do governo Bolsonaro, que a gente entende que são extremamente contrárias às nossas pautas. O que a gente entende que é fundamental é pensar que a gente não ocupa poder só. E a gente não ocupa poder só porque a gente entende o seguinte: quando a gente propõe um projeto para essa cidade, a gente propõe e a gente quer chamar as pessoas que são usuárias dos serviços que a gente vai propor, que estejam na Câmara e cobrem. Então, na verdade, o que a gente quer fazer é a ocupação de poder a partir de uma perspectiva coletiva. É pensando em controle social, é pensando em audiência pública, é trazendo as pessoas para casa que dizem que é do povo, mas que o povo tem medo de entrar.
que o povo não passa na porta, que o povo não sabe nem onde fica. Então, essa é a grande diferença. Eu acho que a gente não esquece de onde a gente vem e a nossa ocupação de poder, ela quer se dar dessa forma. Então, é óbvio que vai ser difícil, vai ser muito difícil, Chayane. Eu acho que essa sua reflexão é muito forte e a gente tem feito essa reflexão todos os dias. Tem pautas que a gente traz que são muito estruturantes para nós, mas que a gente sabe que vão ser muito difíceis. Mas a nossa tarefa é pensar como propor esses projetos e pedir, né, e, enfim, né, convocar as pessoas que são dos movimentos que a gente também faz parte para ocupar a Câmara e cobrar que essa Câmara, mas que também a Prefeitura, aprove projetos que são essenciais para Salvador, como combate ao racismo, combate ao machismo, combate à LGBTfobia, combate à intolerância religiosa, enfim, né? São pautas estruturantes. Nós fazemos lutas e vamos continuar fazendo luta. E, literalmente, nós vamos ocupar aquela Câmara de Vereadores de Salvador com a população de Salvador. Esse é o nosso objetivo. Boa tarde, Laina. Boa tarde, Cleide. Posso chamar de pretas? Para não falar meus nomes? Pronto, pode. Vereadoras. Deixa eu tentar entender um pouco melhor, até porque a gente vai você, Cíntia, vamos nos ver muito lá pela Câmara e a gente está feliz com essa novidade. Tudo que é novo e que propõe mudança é interessante, né? Até para a gente pensar. Mas, assim, é um coletivo de 3. Aqui estão 2 pretas, são 3 pretas, mas só tem um salário, só tem um carro, só tem, né, só vai entrar só tem uma vereadora que vai participar da sessão, só tem uma vereadora que vai participar da audiência pública, só uma vereadora pode votar. Já começaram a se entender mais como é que vai ser essa questão? Como é que vocês vão executar o mandato de 3 em uma só? Então, acho que sempre tem essa pergunta, né? Como é que fica o salário? Como é que fica a estrutura? Como é que divide as coisas? Eu acho que tem uma coisa que a gente, desde o início, né, da construção dessa candidatura e da construção dessa campanha, pré-campanha, enfim, a gente sempre pensou que é algo que nos estrutura, que é a perspectiva do feminismo mesmo, do feminismo, da sororidade e da luta coletiva. Então, a gente entendeu desde o início que, primeiro, né, construir uma candidatura coletiva não tem a ver com votos apenas, né? Eu estaria sendo, enfim, né, extremamente inocente de dizer que não tem a ver com votos. Tem a ver com votos. Mas eu não quero me aliar a alguém que me dê apenas votos. Eu quero me aliar com alguém que eu consiga passar 4 anos minimamente com essa pessoa. Então não dá para construir projeto político em que a gente tenha uma mandata durante 4 anos. Eu digo que é um casamento por tempo determinado, né? E que pode ser por tempo indeterminado, porque pode haver renovação, pode se pensar, né, em outras perspectivas de ocupação de poder, né? Outras possibilidades. Mas é pensar numa construção que precisa ser baseada na confiança, no respeito. Então, quando as pessoas perguntam sobre salário, sempre é um debate, né? É um salário só. Mas, infelizmente, a Justiça Eleitoral ainda não permite que haja a figura, né, de várias né? Enfim, isso já acontece, né? Esses debates já acontecem, né, tanto em Pernambuco como em São Paulo, com as candidaturas coletivas, né, que foram eleitas em 2018. Agora, em 2020, a gente, inclusive, está fazendo parte de um grupo, tem várias candidaturas coletivas que foram eleitas, né? São vários mandatos coletivos no Brasil inteiro, nas câmaras municipais, e a ideia é pensar estratégias de como, enfim, né, organizar isso minimamente numa perspectiva burocrática, já que não se é permitido esse processo. Então, o que a gente entende é, para ter acesso às sessões, por exemplo, é preciso que as pessoas sejam assessoras parlamentares. Então, a gente entende que as duas, né, Cleide e Gleide, vão ser assessoras parlamentares para conseguirem ter acesso à estrutura do plenário, as comissões, a todo, né, o processo burocrático da Câmara. Esse é um debate. O outro debate o carro, ele vai ser partilhado. Ele tem que ser partilhado porque as agendas são partilhadas, né? Cleide não vai para nenhum lugar como assessora parlamentar apenas, ela é co-vereadora. Gleide não vai para nenhum lugar como assessora apenas, né? Porque a burocracia determina que seja assessora, mas ela é co-vereadora, então tem a agenda das 3. E aí tem as outras burocracias, né? O celular é um só, enfim, a gente partilha o celular, vamos ver como é que a gente faz. Mas a ideia é que haja um processo de partilha nesse sentido. Já há um processo de partilha na estrutura do poder e na construção do gabinete, né? A estrutura do gabinete tem sido pautada com as 3. As 3 decidindo como é que vai ser, como é que a gente pensa, qual é o melhor para esse cargo técnico, esse movimento social, enfim, a gente tem pensado isso de forma coletiva. Então, eu acho que é um pouco isso. Já existem, né, alguns avanços em outros estados, onde já há mandato coletivo. Por exemplo, em Pernambuco, as meninas das juntas, elas já conseguem ter alguns avanços. Então, por exemplo, existem salas que são restritas aos deputados e todas 5 conseguem ter acesso. Existe elevador exclusivo, existe espaço, né, de solicitação, por exemplo, de alimento, enfim.
que são restritos aos deputados, e as 5 já conseguem ter acesso. A gente teve ontem uma notícia muito boa do TRE, e aí, enfim, né, partilhando em primeira mão, mas o TRE permitiu, né, porque a diplomação ela só acontece com a vereadora eleita, né, no caso do CPF cadastrado, e o TRE daqui de Salvador permitiu que as 3 participem. Né, o TRE da Bahia, na verdade. Então, isso é um ganho político, porque, na verdade, a gente está fazendo um processo que é mostrando que essa ocupação de poder ela não está sendo apenas pelo CPF, mas é pelo projeto político que as 3 querem construir para Salvador, né? Então, é um pouco isso, assim, é pensar um pouco nesse processo da partilha a partir desse processo que a gente acredita que é a coletividade, pensando a partir desses princípios para nós que são basilares, que é o feminismo, é a perspectiva Ubuntu, eu sou porque nós somos, e é pensando nessa partilha a partir dessa diversidade também. Certo, meninas, a gente tem visto o crescimento do PSOL em vários estados, em várias capitais. A gente vê aí o PSOL muito forte no Rio de Janeiro, você vê em São Paulo. E aqui em Salvador a gente ainda não vê isso. A gente tinha o Wilton Coelho, que saiu, né, disputou a Assembleia, aí assumiu no lugar dele Marcos Mendes, que acabou não conseguindo eleição agora. Aí vocês entraram, mas ainda é muito acanhada a participação, digamos assim, do PSOL no Legislativo. Vocês atribuem isso a quê? Eu acho que a gente realmente precisa avançar muito, né? Tem outras capitais aí, como São Paulo, como Rio de Janeiro, Belém agora, né? Mas aqui em Salvador a gente ainda tem essa questão do PSOL, e é uma discussão que a gente faz sempre dentro do PSOL, que o PSOL precisa ser mais periferia, o PSOL precisa estar mais na base, né? Mas, infelizmente, a gente ainda não consegue tornar um PSOL um partido de representatividade parlamentar, mas a gente tem trabalhado nesse sentido, né? Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso através da luta que as mulheres vão encampar a partir de agora, né? Aliás, desde 2018, que a gente já está nessa pegada aí, né? de que as mulheres protagonizem essa frente de luta. Então, eu acho que a gente pode, sim, fazer isso através da luta das mulheres, e um grande caminho para que aconteça são as eleições, né? São os mandatos, são as eleições municipais, estaduais, e através da direção do partido, né? A gente tem, hoje mesmo, uma presidenta mulher, quilombola, negra, na direção municipal do PSOL, né? E a gente precisa fazer com que as mulheres assumam esse protagonismo, tanto dentro do partido, como a nível parlamentar. Eu queria só acrescentar, eu acho que, na verdade, a gente tem um atraso, né? Eu gosto de dizer, é quase um delay, né? Aqui em Salvador e na Bahia, mas eu acho que a gente tem avançado muito. E eu acho que a nossa eleição, né? Nós sermos eleitas é retrato, né, e espelho desse avanço que tem acontecido no PSOL nacionalmente. Eu acho que o PSOL nacionalmente ele cresce, né? Desde 2018 a gente cresce muito numa perspectiva de ocupação de poder por mulheres e mulheres negras especialmente, né? A gente tem uma bancada, hoje a nossa bancada no Congresso Nacional, a partir de 1º de janeiro, vai ser maioria de mulheres, né? Então, com a eleição de Edmilson, né, em Belém, a gente consegue ter agora maioria no Congresso Nacional. Então, isso é algo que é muito forte. E aí eu acho que nós sermos eleitas traz para nós um debate, inclusive interno, né, de como o processo de representatividade não é só um processo de representatividade de ter mulheres ou ter mulheres negras. Porque a gente sabe que, enfim, a direita, os fascistas, os fundamentalistas também têm mulheres, negros e negras. Mas é sobre projeto político de representatividade com projeto de transformação e com real luta de direitos humanos, né? Então, eu ouso dizer, e eu tenho dito isso em outras entrevistas e lives, eu ouso dizer que o cenário, né, político para o PSOL, nesse momento, eu acho que desde 16 de novembro, quando a gente é eleita, é de uma transformação absurda, assim, né? Porque gira uma chave, né? Gira uma chave que nunca antes o PSOL, na Bahia, elegeu, né, mulheres pretas que fazem luta, né, e que não é de hoje. Então, eu acho que desde 2018 eu tive uma votação muito expressiva, eu tive quase 14 mil votos para deputada federal.
Eu fui a deputada federal mais votada pelo pessoal, e na minha primeira candidatura. Cleide também foi candidata com mais de 1.000 votos. Então, assim, é sobre isso que a gente quer construir, né? Então, acho que nós somos verdadeiramente semente de Marielle, mas é para além de ser semente de Marielle. É sobre a construção de um projeto político diferente que a gente quer para essa cidade. E aí, enfim, o que eu ouso dizer é que nas próximas candidaturas, tenham certeza que o pessoal vem com a cara de representatividade de verdadeira maioria desse Estado, né? Que é de negros e negras e de mulheres. Então, eu ouso dizer que as próximas candidaturas à majoritária, certamente, as caras serão bem diversas, bem plurais e bem renovadas, né? Enfim, muito orgulho, porque vai ser babado. Né? Chayene. Meninas, falando de representatividade, eu vou juntar logo duas perguntas em uma. Primeira, como é que vai ser composto esse gabinete de vocês? Se ele vai ser composto pensando nessa representatividade que a gente não vê na Câmara Municipal de Salvador até então, inclusive em gabinetes de vereadores da esquerda, a gente não vê essa apropriação dessas minorias, chamadas minorias ali dentro, ocupando esses espaços, esses cargos, inclusive altos, a gente não vê. E segundo, se vocês pretendem abrir mão de algum tipo de privilégio que seja concedido, porque a gente tem, por exemplo, candidatos do Novo que assinam os termos de que vão abrir mão de determinado % do salário se ganharem, e a gente tem uma esquerda que se elege e que não faz nenhum tipo de mudança a respeito desses privilégios que são concedidos nessas candidaturas. Então, eu queria saber se vocês vão fazer a diferença, né, nesses dois quesitos que a gente já está vendo mais do mesmo sempre. Eu posso responder de financiamento e acho que o Cleide responde sobre o gabinete, pode ser? Então, sobre financiamento, a gente acredita e a gente luta, né, o pessoal, não só o pessoal, mas nós, enquanto, né, movimento social, a gente luta pelo financiamento público de campanha. Né? O Novo, como você traz aí como exemplo, é um partido que é financiado por grandes empresários, né? E isso não traz nenhum tipo de desvinculação, né? Pelo contrário, traz vinculação. Porque quando traz vinculação com os grandes empresários que investem neles, né? E a gente pode trazer, enfim, todas as candidaturas do Novo aqui em Salvador, né? Que tem extrema vinculação com grandes empresariados, com as grandes corporações, isso traz uma fatura, né? Enfim, a gente diz muito, né? Não existe almoço grátis. Se esses grandes empresários estão investindo nessa candidatura, eles querem retorno. E esse retorno vai se dar de que forma? Vendendo a cidade. Vendendo a cidade com essa próxima revisão agora de PDDU, vendendo a cidade a partir de projetos políticos megalomaníacos, com licenças, enfim. A gente está trazendo um debate que é um debate nacional, inclusive, né? A gente define financiamento público de campanha porque a gente entende que existe a importância de garantir isonomia no processo, né? Existir equidade no processo. A gente não recebe investimento de empresários, né? A gente não recebe, enfim, investimento de corporações justamente porque a gente não quer ter rabo preso, né? A gente quer ter autonomia para falar ali, né? Enfim, no plenário, sobre o que a gente acredita, o que a gente defende. Então, eu acho que sobre esse financiamento, a gente, enfim, a gente não quer... Não é sobre abrir mão ou não abrir mão. Quando as pessoas falam, né, sobre verba de gabinete, sobre estrutura, parece que é um mundo de coisa, né? Mas no final das contas, é um monte de coisa também para dar conta. Né? Enfim, quando a gente pensa, por exemplo, no corpo técnico para pensar projeto de lei, para pensar todo o processo de estruturação e de fiscalização da prefeitura, porque as pessoas esquecem qual é o papel do vereador, né? O papel do vereador é fiscalizar a prefeitura. As pessoas acham que o papel do vereador é assaltar a rua, né? É botar corrimão, né, na escada. Não, o papel do vereador é fiscalizar. E para fiscalizar, a gente tem que ter um corpo técnico que trabalhe, que atue, mas a gente também precisa estar na rua, reivindicando direitos, enfim, pautando. E, enfim, eu acho que, não, a gente não renuncia nenhum direito. Eu não gosto nem de dizer a palavra privilégio, né? Porque privilégio quem tem é quem sempre teve direitos, né? A gente, durante muito tempo, não teve nem acessos, que dirá direitos. Eu gosto de dizer que a gente luta por resistência, mas a gente nem sequer existia. Se a gente pensar no cenário da Câmara de Vereadoras e Vereadores hoje, nós somos muito poucas mulheres e pretas, por exemplo. Eu sou a primeira vereadora lésbica assumida eleita nessa cidade. Assumida, é importante dizer isso, porque várias estavam no armário. Mas isso é muito simbólico. É muito simbólico. Nós temos uma mandata, por exemplo, que é de diversidade religiosa. Eu e Gleide somos de candomblé e Cleide é evangélica. Então, a gente vai fazer um debate sobre o Estado laico. Então, é sobre muita diversidade e é muito trabalho, mulher. Não, a gente quer ter direito, porque não é sobre dinheiro, sabe? É sobre acesso e garantia de direito por todas as pessoas.
Porque tem um monte de político aí que gastou 11 milhões aí para fazer campanha. Isso aí, menina, é dinheiro para fazer campanha para governador. O pessoal inteiro na Bahia não teve esse dinheiro para fazer campanha. Imagine. E esses caras gastaram só para a Câmara Municipal de Salvador. Isso tem a ver com poder. Isso tem a ver com poder, mas com acesso, isso sim, a privilégio. Gente que sempre teve dinheiro e quer continuar tendo dinheiro, mas para garantir dinheiro para quem sempre nos explorou. Enfim, eu acho que é sobre a outra perspectiva, sobre o gabinete. Então, eu falo horrores, viu, minha gente? Então, a gente está montando o nosso gabinete com muita cautela, com muito cuidado, né? A palavra certa é essa, porque a gente realmente é o que você traz, né? Tem gabinetes que realmente, inclusive da esquerda, né? Que não tem essa representatividade, né? E isso gera um questionamento. A gente está tendo muito cuidado em montar o nosso gabinete, porque a gente quer... não dá para a gente abraçar toda Salvador, mas a gente precisa ter um gabinete com a cara das pretas por Salvador. E isso é importante, é fundamental para as pretas. A gente quer que esteja várias representatividades, inclusive no nosso gabinete a gente vai montar um conselho social, né? Um conselho dos movimentos sociais, que vai estar nesse conselho várias frentes de luta, vários movimentos, né? Mas no gabinete mesmo a gente está tendo muito cuidado, muita cautela em montar esse gabinete, porque a gente quer ter essa representatividade de fato nesse gabinete. E o Coletiva vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar a entrevistar as vereadoras Laina e Cleide, que são do coletivo Pretas por Salvador. A gente volta já já. E o coletivo está de volta entrevistando as Pretas por Salvador, as vereadoras Laina e Cleide. Cleide não veio, mas as duas estão aqui representando, né, esse coletivo Pretas por Salvador. E eu passo a bola agora para André Luiz. Pois é, Pretas, como a gente combinou de se falar desde o início da entrevista, né? Cleide é evangélica, Laina é do candomblé, Cleide é do candomblé. Temos um secretismo aí aberto, né? Vai ter... Eu quero saber o seguinte, o pessoal está agora muito aberto a essa questão da liberdade religiosa, e a própria candidata a vice-prefeita de Salvador, da chapa de Dilton Coelho, é diretora municipal, inclusive, do partido, e também se declara de religião evangélica. Laina começou o discurso dizendo assim, olha, veja como é que pode, nós temos uma bancada da igreja enorme, veja o que aconteceu aí nas eleições de Salvador, tal, etc. Cleide também é evangélica, e a bancada da igreja talvez ela até se encontre no plenário de a paz do Senhor, para outra, a paz do Senhor, irmã Cleide, a paz do Senhor, irmã, né, e pastor fulano e tal, são todos evangélicos. Como é que vai ser para o pessoal? Vocês são de religiões diferentes, como é que vocês vão se entender nesse aspecto? Porque vai ter projeto, talvez, de lei que favoreça a igreja, e vai ter projeto de lei que favoreça o candomblé. Como é que vocês vão se entender na hora de votar? Lá e não vai ficar inclinado a votar a favor do candomblé e contra a igreja? Como é que vai ser esse negócio? Menina, vou te contar um negócio. Eu fui 11 anos evangélica. 11 anos evangélica. Hoje eu sou de candomblé, né? Enfim, já fui católica também, né? Enfim, todo um rolê, né? Quase um estado laico no corpo da pessoa e na vida da pessoa. Mas eu acho que tem um grande diferencial. Eu acho que Cleide pode falar um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, para mim, enquanto religiosa de matriz africana, eu acredito que existe um processo que é pensar o estado laico, não é, enfim, impedir que eu seja religiosa. Mas é entender, como eu falei antes, né? Que muitas vezes a gente tem um costume de dizer fulano é vereador de tal bairro. É como se fulano só fizesse projeto para aquele bairro. Fulano é vereador de tal igreja, então fulano só faz projeto para aquela igreja. Então é sobre esse debate que eu acho que a gente precisa pensar. E aí quando a gente pensa na perspectiva do Estado laico, pensando na candidatura da gente como algo de diversidade religiosa, é pensar que os mesmos direitos que a igreja tem, os terreiros também têm que ter. Assim como os mesmos direitos que o terreiro tem, a igreja também tem que ter. Se a gente está debatendo sobre liberdade religiosa, sobre Estado laico, a gente precisa garantir o direito de crer e de não crer. Então, as pessoas precisam ter direitos e acessos. É sobre isso que a gente precisa debater. Não é sobre eu ser religiosa, enfim, né? É óbvio que a gente tem, como defesa e como pauta estruturante, a defesa dos direitos humanos. E a defesa dos direitos humanos, para nós, tem a perspectiva da laicidade. Mas acho que Cleide pode falar um pouco mais sobre isso. Essa parte do Senhor foi ótima, eu adorei.
Normal, paz, Senhor, para todos e todas. E todos. Shalom, assim, irmã, shalom. Shalom. Mas, assim, eu costumo dizer que, graças a meu bom Deus, eu fui ser evangélica já forjada na luta, né? Porque eu sei de todas as opressões que um corpo de uma mulher preta padece, sabe? Antes de eu ser evangélica, eu sou uma mulher preta de ocupação do movimento sem teto que sofro todos os tipos de opressão que cai sobre esse corpo. Então, não é falando sobre ser evangélico, mas falando sobre direitos, sobre dar oportunidade de vida, né, a esse corpo preto, né, essa mulher que está aqui falando. Então, eu costumo dizer isso, que eu estou no Evangelho há mais ou menos uns 4 anos, mas há uns 25 anos da minha vida eu construo a minha militância. Então, eu já vim preparada para fazer esse enfrentamento dentro dessa conjuntura, né? E sabendo separar o direito de uma mulher preta a sobreviver nessa sociedade, ter direito a essa vida do Evangelho. Então, é isso. É separar joio de trigo, literalmente. Não é em nome de Deus, né? É em nome da vida das pessoas, né? Enfim, é um monte de coisa aí pra gente debater. Dá outra entrevista isso aí, viu? Só para jogar um azeitezinho entender nessa conversa, o evangélico é prosélito, né? É normal do evangélico ser prosélito. O proselitismo é natural da religião evangélica. Ele tenta trazer lá, né, de volta para a igreja evangélica, como é esse negócio aí, lá naquela Cleide para o Candomblé, isso não acontece. Isso aí, essa conversa não tem. Não, a gente se respeita muito nesse sentido. Ela me conheceu evangélica, né? Cleide me conheceu evangélica e hoje eu sou de Candomblé. E a campanha inteira era eu dizendo, olha menina, peça para Deus que eu vou pedir para os orixá. E ela dizia, peça aí para os orixá que eu vou pedir para Deus. E era muito nesse sentido, assim. Eu acho que o mais bacana é esse processo, né, de respeito. E eu acho que quando a gente fala que é diferencial, é exatamente nesse sentido. É entender, e aí eu falo muito porque, enfim, eu fui muito estudiosa de Bíblia, né? Eu passei 11 anos na igreja fazendo um debate sobre teologia feminista dentro da igreja. Então, para mim, era muito estruturante pensar como o espaço da igreja poderia ser um espaço revolucionário, né? Porque, para mim, Jesus é um grande revolucionário. O grande problema é que a galera cria meme, né? E diz o grande problema é o fã-clube, né? Que o fã-clube arruína tudo. Toda a história de luta de Jesus é arruinada com o fã-clube. Então, na verdade, o debate que a gente precisa fazer não dá para pensar privilégios para a igreja. É preciso pensar direitos para todas as religiões. Então, é sobre isso que a gente defende. Eu acho que eu não estaria com Cleide se ela não fosse alguém que, de fato, acreditasse na luta por direitos humanos e que defendesse, de fato, a diversidade religiosa, né? E nem ela estaria comigo, né? Então, acho que esse é o exercício mesmo. Mas a Bahia é fantástica, Salvador também. Você imaginar, né? Vocês duas, assim, as três, né? Porque Cleide é do Candomblé. É incrível isso. Agora, eu queria saber de vocês em relação à eleição para a presidência da Câmara. A gente sabe que vários partidos já fecharam questão aí no nome de Geraldo Júnior, na recondução de Geraldo Júnior. Eu queria saber como é que vocês pretendem votar, se vão, de fato, votar em Geraldo Júnior, se pretendem votar de forma diferente. Como é que vai ser o voto das pretas? Então, a única coisa que a gente consegue te dizer hoje não vamos votar em Geraldo Júnior. Primeiro ponto. Segundo eu acho que Chayane trouxe um pouco, né, na introdução dela, quando ela fez a primeira pergunta, nós não queremos estar isoladas. Esse é um fato. E tem muita gente que tem perguntado, né, sobre os passos que a gente quer dar, como a gente vai construir essa mandata, como vai ser a nossa ocupação de poder e como vai ser a nossa atuação na Câmara. A gente entende que a gente está construindo uma nova história, né? E é como a gente falou ao decorrer dessa entrevista, né? Nós estamos construindo uma nova história do pessoal, inclusive em Salvador, né? É um mandato inédito por várias razões. A gente fica brincando que é o novo do novo, né? Porque a gente é nova porque são a primeira vez que mulheres, né, são eleitas no pessoal, mulheres pretas, mas para além disso uma candidatura coletiva, né, e totalmente diversa. Mas para além disso, a gente acredita que no atual cenário que a gente vive, existe um avanço do fascismo e um avanço do fundamentalismo. E a gente vê isso no que é a estrutura da atual Câmara, da próxima legislatura, né? Então, é um avanço assustador de pautas que são fundamentalistas ao extremo, né? Que defendem estruturalmente essa política genocida e negacionista de Bolsonaro. Então, o que a gente tem que fazer e precisa fazer
é pensar numa frente de esquerda para poder combater essa perspectiva, né? Então, a gente entende que a gente não quer estar isolada, mas construir uma oposição crítica, tecendo as críticas necessárias ao governo do PT estadual, tecendo as críticas necessárias à ACM, enfim, né? Futuro Bruno Reis, tecendo as críticas que são estruturantes para nós, que é combater o fascismo e combater Bolsonaro e tirar Bolsonaro de 2022. Mas para a presidência da Câmara, não. A gente não vota Geraldo Júnior. É o que a gente consegue dar de posição hoje, né? A gente está discutindo isso, tanto na mandata, né, com os nossos apoiadores e apoiadoras, mas também dentro das nossas forças políticas, dentro do PSOL, para poder construir essa posição, né? Mas, enfim, a posição que a gente tem hoje é não vamos votar em Geraldo Júnior. É a que a gente consegue trazer hoje. Chayane. Meninas, vou insistir um pouquinho, porque Cíntia roubou minha pergunta. Por que vocês não vão votar em Geraldo? Vocês falaram muito que a Câmara está sendo criada numa pauta fundamentalista, conservadora e fascista. Vocês acreditam que a presidência de Geraldo Júnior contribuiu para a aprovação dessas pautas ou ainda fechou os olhos para isso? Então, Geraldo Júnior defende o projeto político do atual prefeito, né? Que é um prefeito que defende pautas que estão extremamente ligadas a Bolsonaro. E, para além disso, né, que defendem pautas extremamente neoliberais. Então, assim, que defendem o capital acima da vida das pessoas. A gente viu nesse processo agora, né, de Covid, desde o início da pandemia, houveram algumas atitudes que, enfim, a gente gosta de dizer que não fez mais do que obrigação, mas, para além disso, né, abrir shopping e não abrir CRAs, para mim, é algo que tem muito a ver qual é o projeto político que você tem. O projeto político é para lucro e não para a vida das pessoas. Então, enfim, é sobre isso que a gente pensa. Então, não votar em Geraldo Júnior é, enfim, mostrar a nossa indignação sobre esse projeto político que ele segue. Eu acho que sim, Chayane, poderia ser muito pior, né? Poderia ser, por exemplo, um fundamentalista da igreja sendo candidato a presidente da Câmara. Mas nós entendemos que o projeto político de Geraldo Júnior não coaduna com o que a gente acredita que são princípios ideológicos do partido e são pautas inegociáveis para nós, para além do partido, mas, enfim, de nós, enquanto mulheres negras, que defendemos pautas de defesa dos direitos humanos. O gabinete do vereador Marcos Mendes, que a senhora sucederá, né, e a senhora entra numa vaga que ele hoje ocupa, tem a característica de ser o único gabinete da Câmara de Salvador que tem um servidor, um assessor, homem trans, né, como assessor, que é o Bruno. E eles defendem muito essa questão e batem muito em cima disso, até porque não existia até outro dia. E às vezes que a gente pode, que tá na pauta, que Bruno está, que a gente consegue entrevistá-lo, ver que realmente é um diferencial, uma visão de um trans por um trans. Não alguém que não é por alguém que é. É muito mais autêntico. O que é que o gabinete das pretas traz de novidade? Eu quero furo. O repórter sempre quer o furo, né? O que vocês trazem de novo? Vem trans por aí, vem alguma novidade. Que é coletiva a gente já sabe, porque isso aí já está escancarado, todo mundo já sabe, isso não presta pra gente. A TV Câmara é a sua TV, viu, Laina? Viu? Quer furo. A TV de vocês. Toda e qualquer primeira notícia, tem a colega aqui lá do Varela e tal, primeira notícia tem que ser nossa sempre. Tem que ser aqui. Faz esse acordo com a gente. Eu vou estar na diplomação lá, viu? Eu quero sempre, eu e Cíntia, sempre a primeira notícia. Não esqueça disso, viu? Mas, homem, deixa eu te falar, eu me segurei aqui quando foi perguntado como é que a gente ia arrumar o nosso gabinete, você quer furo de reportagem? Menino, olha, o que a gente lhe traz de furo vai ter cota, mas é para homem. Acho que só vai ter um, inclusive, viu? Acho que só vai ter um homem, inclusive, no gabinete, viu? Esse é o furo que eu lhe trago. Acho que só vai ter um homem. Eu acho que esse vai ser o diferencial. O resto, meu filho, vai ser só mulher. E eu acho que esse é o grande diferencial, sabe, André? Eu acho que a gente constrói a luta e a gente quer construir também a ocupação do poder, a mandata, né? Enfim, né? Pensando, né, o que é essa vereança nossa, a partir desses lugares de fala, né? E aí é sobre esses lugares onde a gente está, os lugares onde a gente milita, mas também das pautas que foram, enfim, rejeitadas e invisibilizadas e silenciadas durante tanto tempo. É entender que a Câmara precisa ser lugar de todas as pessoas. Então, durante muito tempo, a gente teve aquele espaço como um espaço em que a gente não pode acessar, né? Na campanha inteira, a gente ouvia muito das pessoas, mas vocês vão votar aqui na comunidade porque a gente vota e os caras não votam mais aqui. Eu falo, olha, a gente não só vai voltar, mas a gente vai convidar vocês para conhecerem lá.
Porque a Câmara precisa ser um lugar onde todas as pessoas tenham acesso. As pessoas precisam entender que elas podem e devem cobrar das pessoas que elas votaram. Então, eu acho que esse é o exercício. O povo dizia assim, vou cobrar. Eu falei, cobre, anote meu WhatsApp aí. Oxe, aí o pessoal falava, deixa eu testar mesmo. Eu falava, é o meu WhatsApp pessoal, pode ligar, pode falar. Porque as pessoas têm o costume de achar que político tem que estar distante, sabe? E o que a gente quer fazer é outra narrativa, é outra construção. É sobre estar perto das pessoas, porque a gente não está na periferia a cada 2 anos. Eu moro na periferia, Cleide mora na periferia, Gleide mora na periferia. Então é sobre outra estrutura e outra forma de ocupar poder, sabe? Então vai ser babado esse gabinete, mas o furo que eu me trago é esse. Vai ter cota de homem. Eu vou lá de tomar homem um café. cis e hétero, viu? Vou lá homem tomar um cis café. e hétero. Vou lá tomar um café na primeira semana para saber de tudo. Vá sim, vá mesmo, vá mesmo. Laina e Cleide, se eu não me engano, foi Chayane que falou que essa Câmara é muito conservadora. E se você tem representantes conservadores, é porque você tem um eleitorado também conservador. E aí eu queria saber de vocês, com pautas que são tão progressistas, vocês acham que vocês vão encontrar apoio da sociedade para as pautas de vocês? Eu acredito que sim, porque a gente já milita com a base que tem direção, sabe? A gente não está inventando essas lutas, nós fazemos lutas todos os dias, e é esse público que a gente acompanha. Então, tem um pessoal que conhece a nossa luta, que conhece nosso enfrentamento e que cola com a gente. Eu mesmo sou do movimento de luta por moradia, onde tem uma base comigo, e as pessoas estão acreditando nesse mandato. A Laina, ela traz aí também uma pauta, uma luta contra a violência, né, doméstica com as mulheres, né, contra o feminicídio. Então, tem um público que acompanha a Laina. E, através desse público, as pessoas olham para as nossas lutas e se identificam. Então, a gente sabe que vai encontrar muita dificuldade, mas a gente tem um pessoal que está com a gente nessa construção. Eu acho que tem um processo, né? Acho que essa eleição teve um diferencial muito grande, né? Essa eleição, no meio de uma pandemia, foi algo que foi muito perverso também, né? Muita gente teve um processo de abstenção alto, teve um processo de anulação de voto muito alto. As pessoas estão muito desmotivadas com a política, né? Isso é muito forte também. Para além disso, a gente tem um cenário que é muito perverso, né? De total desrespeito com as pessoas. Então, isso faz com que as pessoas descredibilizem mesmo a política, né? O que é ter esse presidente da República, minha gente? Que nega tudo e no meio de uma pandemia onde tem quase 200 mil pessoas mortas por Covid, ele dando gargalhada e dizendo ainda que é besteira e que não precisa de vacina. Então, assim, é um processo que é de muita perversidade, né? É um processo de perversidade, mas é um processo de genocídio. É um processo de extermínio. Então, na verdade, eu acho que não vai ser fácil, sabe, Cíntia? Mas o que eu acho é que existem muitas pessoas que... A gente viu isso muito no corpo a corpo, que a gente conseguiu fazer minimamente, né? Porque faltou um pouco disso. A campanha foi dificultada, que a gente não conseguiu fazer o corpo a corpo. Na minha última campanha, por exemplo, em 2018, eu fazia, às vezes, 3 palestras no dia. E era um negócio que eu dizia assim, gente, eu não gosto de pedir voto, eu quero que as pessoas me ouçam e se convençam de votar em mim. Esse era o meu projeto. E era isso que eu entendia para as pessoas, e as pessoas votavam em mim. Então, quando a gente se viu numa situação que é de live, o que é live, minha gente? Live é super importante, mas quais são as pessoas que conseguem ter acesso à internet? Né? A gente viu um monte de gente que não conseguiu ter acesso a benefícios de sobrevivência porque não tinham acesso à internet. Então é sobre isso, né? O acesso à comunicação ainda é restrito, o acesso, enfim, à alimentação é extremamente restrito. Nesse período de pandemia, as pessoas ficaram com fome. Então a compra de voto aconteceu assustadoramente. A gente sabe disso. Hoje a gente estava conversando com uma companheira que é uma liderança, ela dizendo que na comunidade dela teve um monte de compra de voto que ela ficava em choque, que ela não conseguia acreditar naquela perversidade porque as pessoas estavam com fome. E as pessoas estavam vendendo voto e tendo que tirar foto da urna para provar que tinham votado para poder receber o dinheiro. Não é sobre isso que aconteceu. Mas eu acho que sim, as pessoas estão ainda entendendo a importância de ter vozes como as nossas na Câmara. E aí é muito louco, porque quando a gente chega na Câmara, né, a gente vê um monte de funcionário, preto, mulher, olhando pra gente assim, o olho chega a brilhar assim, e eu falo, Cleide, mulher, que responsabilidade é essa? Mas, ao mesmo tempo, também dizendo assim, velho, isso é muito forte. Isso é algo que ninguém tira da gente. É sobre representatividade, é sobre sentir a dor do outro, é sobre saber o que é sofrer racismo todos os dias. Quantas vezes eu sou advogada, quantas vezes eu entrei na OAB e sofri racismo?
Quantas vezes eu entrei numa audiência e fui discriminada? Quantas vezes um policial me perguntou se eu tinha roubado com a minha cliente? É sobre isso, e essas vivências só a gente tem. Cleide perdeu 2 filhos em razão da violência policial, só ela sabe o que ela viveu. Então é sobre isso que a gente quer construir naquela Câmara, e sim, eu tenho certeza que as pessoas estão sedentas e extremamente órfãos de vozes como as nossas naquele espaço. E a gente vai mobilizar. Mulher, a gente vai ocupar tudo e vamos arrastar a galera toda para ocupar aquela Câmara. Ninguém vai aguentar. Olha, nunca mais será como antes. Ouça o que eu estou te dizendo. Agora. Pronto, vocês falaram da violência policial. E ontem a gente teve acesso a um dado que mais de 90% das pessoas mortas aqui na Bahia por policiais foram meninos negros, né? Pessoas negras. Você falou que uma das meninas que faz parte das pretas Sim. perdeu 2 filhos para violência. Eu quero saber como legisladoras, o que é que vocês pretendem fazer para diminuir esse abismo, mesmo sabendo que a Câmara tem, né, um poder mais restrito, mas que pode sim ser feito algo quanto a isso. E também qual é a prioridade de projeto de vocês, aqueles que vocês não vão abrir mão de ser votado, porque quando vocês falaram um pouco sobre os recursos que se recebe sim um recurso que em alguns casos é justo, mas em tantos outros a gente vê que a gente que faz matéria, né, 2, 3, 4 mil projetos lançados ao mês, ao ano por vereadores, que não tem nenhum tipo de embasamento e nenhum tipo de serviço vão prestar para a população. E aí você tem a questão do custo com valor, né? O que é que realmente é o valor. E aí eu queria saber de vocês isso. Em relação à primeira pergunta, a gente construiu no momento da campanha um projeto, né, de lei que a gente pretende colocar, que é a Semana do Combate à Violência do Extermínio da Juventude Negra, né? E aí nessa semana a gente pretende atuar trazendo palestra, atividades culturais nas escolas, né, nos espaços, para sensibilizar essa sociedade, né? Porque a nossa juventude ela está sendo massacrada, ela está sendo exterminada, e a gente precisa fazer algo. A gente precisa conscientizar essa sociedade que essa juventude, elas não têm culpa, sabe? Que o caminho não é esse, né? Ontem mesmo a gente assistiu mais uma cena de um jovem, e perto de mim, lá de onde eu moro, assassinado brutalmente, inocente. Então, a gente precisa conscientizar essa sociedade. Em relação aos nossos projetos, nós temos vários projetos, e os projetos que nós organizamos, eles são reais, eles são de muita necessidade para essa sociedade, como, por exemplo, eu não falo nesse período agora, mas assim que possível, ampliação das vagas nas creches, né? Porque, assim, não dá para você sustentar uma criança por um mês com R$50. Não dá. Então, é prioridade para a gente, né? Assim como também um projeto que fala Ai, Jesus. Enfrentamento à violência contra a mulher. Eu falo do projeto que dá assistência básica às mulheres que trabalham no mercado informal, né? Então, a gente tem projetos que são reais, lidar diretamente com a sociedade, com a realidade do povo soteropolitano. Então, é isso. Para além disso, pensar na perspectiva da segurança pública, né, que é algo que é extremamente restrita ao Estado, quando a gente pensa Salvador, a gente pensa também na Guarda Municipal, né? Que já existem vários casos, não são poucos, né? Desse processo eu não digo militarização, porque não é isso, mas é armamento, né? Do armamento de fogo para a Guarda Municipal, a gente entende isso como algo que é extremamente nocivo e que pode ser mais uma ferramenta de assassinato dos jovens pretos, né? Que, na verdade, já vem sendo um processo de ataque aos corpos pretos, né? Tanto o RAPA como a Guarda Municipal tem sido uma estratégia de controle dos corpos negros, né? Então, a gente entende também que é preciso pautar a partir desse cenário que a gente tem hoje, que, infelizmente, a gente não tem como interferir
tão diretamente com a segurança pública, mas, enfim, é como o Cleide disse, né? É trazer e pensar como a gente pode sensibilizar e trazer para a sociedade o processo de não culpabilização das vítimas, né? Que são vítimas. Então, pensar o processo de não culpabilização. Para além disso, a gente tem pensado muito na perspectiva de saúde mental, né? Cleide, enfim, passou por esse processo, então a gente entende a necessidade de pensar, por exemplo, a interligação de CRAs, de CAPs e de unidade de saúde da família como um espaço que precisa acolher as mães e os familiares que perderam seus filhos em razão da violência policial. Isso já acontece em vários lugares do Brasil. Isso é uma pauta, inclusive, do movimento nacional de mães que sofreram, né, com a violência policial do Estado. Então, a gente precisa trazer isso para Salvador, porque Salvador é a cidade mais negra fora do continente africano, é uma cidade extremamente de maioria de mulheres, e, para além disso, né, de mães que todos os dias perdem os seus filhos em razão da violência policial. Esses dados são assustadores, mas que, na verdade, eles são assustadores, mas, ao mesmo tempo, eles são, na verdade, enfim, né, é só o retrato para mostrar para a gente, para provar para a gente o que já acontece todos os dias. E aí, enfim, eu ouvi gente dizer, por exemplo, na matéria que saiu com esses dados, né, uma pessoa dizer assim, mas é maioria de pretos na cidade. Eu disse, então, mas vem cá, é maioria de preto na Câmara de Vereadores? É maioria de preto na Assembleia Legislativa? Não é. É maioria de preto no poder? Não é. Então, por que tem que ser maioria na população carcerária e maioria no assassinato? Então, é isso. Né? Então, é um processo de reparação histórica. Né? O racismo é uma condicionante estrutural desse Estado. A gente vive num Estado que ainda é colonial, que ainda não consegue entender o racismo como um crime real. E um crime que impede acessos. É sobre isso que a gente precisa falar. Impede acessos. Então, a gente precisa todos os dias estar debatendo e fazendo esses enfrentamentos, né? Então, enfim, os nossos corpos vão ser corpos extremamente políticos naquele espaço, né? Como eu já disse, né? Eu sou uma mulher preta gorda, eu tenho 33 tatuagens, né? Sou advogada, então, assim, não é um corpo que não incomoda, é um corpo que incomoda muito, mas, enfim, a gente está aqui para os enfrentamentos e é sobre essa outra construção de narrativa. O meu corpo não deve ser controlado. O meu corpo deve ser livre e pode estar em qualquer espaço. Então, é essa narrativa que a gente quer construir para fazer enfrentamento ao extermínio da juventude negra, né? É contrariando as estatísticas, né? André, a gente já está com o tempo bem... para encerrar, eu faço uma pergunta bem objetiva, porque eu preciso de uma resposta objetiva das meninas. Eu só quero comentar que a TV Câmara, a semelhança do seu gabinete, também tem a maioria de mulheres, viu? E eu sofro muito com essas mulheres. Mas tudo bem. É o seguinte, o vereador Hilton Coelho, que veio, o deputado estadual Hilton Coelho, que foi vereador na casa, e o vereador Marcos Mendes, atual vereador, que sai para dar lugar assim, a vocês, as pretas, eles têm a característica de sempre serem bancada independente. Eles não se aliam com com a oposição, por assim dizer. Mas a gente percebe pelo discurso de vocês, até às vezes pelo discurso deles mesmos, que é muito parecido com o discurso de Marco do PT, do PCdoB, do PSDB. É um discurso parecido. Vocês pretendem também continuar sendo independentes ou vão se incorporar à bancada da oposição na casa? É isso, essa pergunta eu sempre aparece. Acho ótimo. Já está no mecânico já. Mas, assim, como já foi colocado aqui, né? Nós construímos a nossa história. Nós somos mulheres que fazemos lutas todos os dias. E nós vamos continuar fazendo história. A gente não quer ser uma bancada sectária, e também a gente não vai se abrir completamente, mas a gente está dialogando, inclusive a gente já sentou para dialogar com alguns partidos, né? E a gente pretende fazer isso. A gente não vai seguir o mesmo caminho que o Marcos Mendes, nem que o Hilton Coelho. A gente vai construir o nosso próprio caminho. Mesmo porque as nossas trajetórias são diversas, né? A gente quer fazer uma oposição crítica, não uma oposição que só apenas denuncia, mas uma oposição que propõe, né, projeto para essa Salvador. E a gente entende que de bonde é muito mais forte, né? Sem querer conseguir meu furo, tá vendo aí? Que beleza! Eu quero agradecer a Laina e a Cleide, e a Gleide também, apesar de não estar aqui com a gente, mas agradecer a vocês e desejar sucesso, sorte e que seja um mandato belíssimo para a cidade de Salvador. Quero agradecer também a Chayne Guerreiro, do site Varela Notícias, e André Luiz, da TV e da Rádio Câmara. E agradecer a você pela sua audiência. O Coletivo vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana com um novo convidado. Até lá!